Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Alain Mendonça aqui, da Igreja Evangélica Congregacional em Manilha. Meus irmãos, eu queria propor aí um novo tema para a nossa mesa de reflexão e eu vou precisar muito da sua ajuda nesse tema. Eu gostaria muito que você comentasse para que a gente abrisse aqui um canal direto de conversa, de diálogo e reflexão a respeito desse tema que para mim é um tema importantíssimo. Eu gostaria de estar lendo com vocês na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 15 e 16, que diz, eu vou ler a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, querido, Paulo está falando sobre como viver, o viver do cristão, e esse relacionamento com o tempo. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa mesa aqui, e peço que você comente, para eu saber aonde esse vídeo está chegando e como é que é a sua vivência aí onde você está. Então, queridos, o nosso tema dessa mesa, dessa semana, é o crente e a pontualidade. Tá bom? O crente e a pontualidade. Irmãos, chegar atrasado em compromisso é algo que está profundamente arraigado à nossa cultura. Não vou dizer que todos são assim, que todo o Brasil é assim, tá, querido? Não posso ser leviano, mas é fato que na nossa realidade aqui, queridos, as pessoas, elas muitas vezes aproveitam o cotidiano, a correria, para normatizar uma coisa que, na minha opinião, não deveria ser normatizado. Embora na minha geografia aqui, a minha cidade, o meu bairro, Manilha, seja um lugar de constantes engarrafamentos que infelizmente atrasam muito a nossa vida, eu acho que a falta de pontualidade, irmãos, ela é exorbitante, ela é gritante e a gente precisa falar sobre isso. E por isso que eu gostaria muito que você comentasse, repartisse comigo, se isso é uma coisa que faz você sofrer, porque particularmente a mim, sim, e por isso eu gostaria de refletir. Então, queridos, é sabido que a pontualidade não é um forte nosso, infelizmente. Por aqui, na minha realidade, é muito comum a gente marcar um compromisso mais cedo, já esperando que as pessoas se atrasem, não sei se essa é a sua realidade. E esse hábito é tão forte que parece existir um senso de normatização desse mau hábito. Ou seja, a gente passa a se acostumar com aquilo e vira um hábito. Chegar atrasado agora se tornou um hábito. Então, querido, algumas boas perguntas eu gostaria que surgissem nessa mesa e a gente vai se esforçar para respondê-las. Daí a primeira é: será que a gente pode considerar a falta de pontualidade um pecado? A Bíblia fala algo a respeito de chegar atrasado em compromissos? O crente deve se preocupar com a pontualidade? Por quê? É fato que todo mau hábito produz comportamentos ruins, isso é fato. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando a gente se acostuma a fazer o errado, isso vira um hábito. Então, isso é complicado. Então, é fato que todo mau hábito produz comportamentos ruins e tudo tem sua origem em nossa natureza pecaminosa. Então, se a gente, me permita usar a gíria, se a gente demole, a gente torna uma coisa ruim um hábito. Isso é fato. Então, mesmo que a Bíblia não trate especificamente sobre a questão da falta de pontualidade como um pecado, não dá para isentar a culpa de quem insiste em chegar tarde em seus compromissos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Além dessa forte chamada de atenção do apóstolo Paulo, que ele faz sobre como devemos utilizar bem o nosso tempo, temos várias outras recomendações bíblicas sobre como deve ser a postura de alguém que teme a Deus. No livro de Provérbios existem várias advertências contra a preguiça, a falta de domínio próprio, que são características de uma pessoa desorganizada e desleixada. O caminho da sabedoria, na verdade, que marca a conduta do servo do Senhor, passa pela diligência, disciplina e pelo bom planejamento e organização do tempo. Então, querido, diligência, a Bíblia cobra muito da gente, disciplina também, e planejamento, organizando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, Provérbios 25, 28 diz: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, ou seja, sem proteção, vai ser atacado e pode ser destruído.
Então, queridos, esse primeiro vídeo, eu gostaria de deixar essa pulguinha aí atrás da sua orelha, e eu gostaria que você comentasse aí no vídeo, para que a gente, através dos outros encontros, da parte 2, 3, 4, 5, quantas partes forem necessárias, a gente conversar. Será que isso realmente não tem se tornado um mau hábito e, de alguma forma, até um pecado? Né, de a gente marcar com as pessoas e ainda tem aquele agravante que a pessoa diz, não, vou sim, em nome de Jesus. Ainda coloca Jesus numa coisa, que às vezes ela nem tem condição de ir, ela já sabe que não vai dar, mas ela coloca o nome de Jesus nisso. Pense nisso. Será que isso não é importante para a gente refletir? Fique na paz, fique com Deus, em nome de Jesus.